Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala Guilherme, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristão Comédia. Depois de ver o vídeo, eu falei Cristão Comédia, que é um canal que eu assistia antes. Então, o canal não é Cristão Comédia, tá? O canal aqui é Cristão de Verdade. Desculpa aí o erro e vamos voltar para o vídeo. Bom, continuando o vídeo anterior, que é a vida de Jesus, os 4 primeiros pontos que tá aqui no card e também vai aparecer no final do vídeo para quem quiser clicar. Nós vamos continuar com os 4 últimos pontos da vida de Jesus, seguindo esse material que eu mostrei para vocês. E que se quiser saber mais, o link está aí na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos logo começar esse vídeo. Bom, paramos na lição 4, no ponto 4, que foi sua obra foi tremenda e grandiosa. E agora vamos para morreu pelos nossos pecados, que é a parte 5 de 8. As palavras, os versículos dessa vez vão aparecer, mas dessa vez na tela toda. Eu vou fazer uma espécie de imagem para ficar na tela toda e aparecer o texto, em vez de colocar do meu lado, porque é meio difícil na edição. Então, para vocês não ficarem só vendo eu com a cara baixa lendo, então nós vamos colocar a palavra na tela toda para ficar melhor. Bom, morreu pelos nossos pecados. Os textos são 2 Coríntios 5, 21, Isaías 53, 5, 6, 1 Pedro 2, 24, 3, 18 e Galatas 3, 13. Os dois textos principais desse ponto, que é a catequese, são 2 Coríntios 5, 21 e Isaías 53, 5, 6. Vamos primeiro ao 2 Coríntios 5, 21, bota aí na tela. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora Isaías 53, 5, 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bom, esses foram os dois da catequese. Nós vamos para o resto dos textos de referência que estão na Bíblia. Vamos abrir direto na Bíblia aqui. Primeiro, o terceiro texto é 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que está dizendo em Isaías, né? Que fomos sarados pelas suas feridas. Próximo texto, ainda em 1 Pedro, é o 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Ou seja, que está falando do sacrifício do Senhor por nós, que como ele não cometeu pecado nenhum, como a gente viu no vídeo passado, ele morreu pelos nossos pecados e só ele poderia ter feito isso, porque o salário do pecado é a morte. E como ele não tinha pecado, ele não tinha como permanecer morto, então ele foi ressuscitado no terceiro dia, nos livrando da morte eterna. Próximo texto é Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que pendurado no madeiro. Das maiores coisas que Jesus fez por nós, além de morrer, é claro, foi tomar todo o pecado da humanidade e pôr sobre si, para que Deus possa nos perdoar de todo o pecado, e nós não necessariamente, depois de morrer, temos que ir para a condenação eterna. Ele nos deu a chance de se salvar, de ir para o reino de Deus. Bom, terminando esse primeiro ponto, vamos para as perguntas que a apostila faz para quem está estudando. Qual é o castigo para o pecado? Como a gente viu na Bíblia, a própria Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, o castigo para o pecado é a própria morte. Qual era a situação de todos os homens? Todos os homens, antes de Jesus morrer na cruz, estavam condenados pela maldição da morte. Lá em Adão, quando pecou, toda a raça humana foi condenada e Jesus veio para nos livrar dessa maldição. Deus desistiu de castigar o nosso pecado. O que Deus fez com o pecado que era nosso? Ele não desistiu não, na verdade. E ele fez, como eu falei, ele tomou todo o pecado sobre si e morreu, nos perdoando de todos esses pecados. Aqui está falando: medite e escreva sobre o nome de Jesus na cruz. Aqui não é uma pergunta. E leia 2 Coríntios 5, 21, que é aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Como Deus nos vê agora? Agora Deus nos vê como filho, né? Através de Jesus que está em nós. Bom, terminando esse ponto, vamos para o ponto 6, que é o antepenúltimo ponto da vida de Jesus, e ressuscitou. Logo depois que ele morreu pelos nossos pecados, como ele não tinha pecado nenhum, ele ressuscitou porque a morte não podia prendê-lo. Bom,
Já que esse material está sem a lição 6, eu estou aqui no celular, então as palavras são as seguintes: Atos 2, 24, Romanos 1, 4, Romanos 14, 9, 1 Coríntios 15, 4 a 8, Atos 1, 1 a 3 e 1 Pedro 1, 3. A catequese, o texto principal desse ponto é Atos 2, 24, ao qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porque ele não podia contê-los, os grilhões da morte não podiam contê-los porque ele não tinha pecado. Agora vamos aos textos de referência. Agora que a gente leu Atos 2, 24, vamos para Romanos 1, 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está falando o que eu falei para vocês, que é através da santidade do Senhor, ele foi ressuscitado. Vamos para o próximo, que é ainda em Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Porque, para quem não sabe, Jesus, quando ele morreu, nos 3 dias que ele esteve morto, ele desceu para as profundezas para pregar as almas que estavam presas nos grilhões da morte e tomar a chave da morte do diabo. Aí ele se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. Aí no terceiro dia ele voltou e ressuscitou. Próximo texto é 1 Coríntios 15, 4 a 8. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Cefas, no caso, é Pedro. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago provavelmente é o irmão de Jesus que se converteu depois, já que ele duvidava antes. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, aqui é Paulo falando que ele apareceu a ele na estrada de Damasco. Aqui ele fala, quando Jesus citou, né, que ele apareceu para todos os discípulos. Primeiro apareceu para Pedro. Na verdade, antes de Pedro, ele apareceu para as Marias, né, que estavam procurando por ele. E ele apareceu para elas, dizendo para ela avisar para os discípulos. Mas depois ele apareceu para os discípulos, para Cefas, que é Pedro, para os 12, depois para 500 pessoas. E depois para Paulo, que ele veio através do Espírito já ressuscitado, para trazer revelação para ele. Próximo texto, voltando para Atos 1, de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, aqui, o autor de Atos, que é Lucas, fala que escreveu para o Teófilo, dizendo todas as coisas que Jesus fez, que ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos. Então ele escreveu a vida de Jesus e depois o que aconteceu depois com eles, com os apóstolos. Aqui ele fala o que a gente viu antes no texto anterior de Romanos, que ele apareceu para os discípulos e ficou aqui 40 dias continuando ensinando até ser exaltado e subir aos céus. Próximo texto, 1 Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, como eu falei para vocês, quando Jesus morreu, ele nos livrou dos grilhões da morte e agora nós temos a chance de ser salvo e morar com ele quando morrermos ou quando ele voltar. Terminando os textos de referência deste ponto, vamos às perguntas ou questões dessa lição. O que aconteceu no terceiro dia após a morte de Jesus? Ele ressuscitou, como ele não podia ser preso pelos grilhões. Por quem Jesus foi visto depois de ressuscitado? Primeiro, Maria Madalena, se eu não me engano, apareceu para ela, depois mandou ela ir falar para eles, não acreditaram, depois apareceu para Pedro, depois para todos os apóstolos e aí para 500 pessoas que viram ele subir. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que ele é quem? O Filho de Deus, santo, que não tinha pecado nenhum e portanto não podia continuar morto. É isso que prova. Para que Jesus ressuscitou? Para cumprir as Escrituras e nos salvar dos grilhões da morte. Onde estão hoje os fundadores das religiões antigas? Isso aqui é polêmica. Brincadeira. Os fundadores que fundaram religiões aí afora, o hinduísmo, o budismo, todas essas religiões que o homem inventou, onde estão os seus fundadores? É essa a pergunta. E a pergunta é simples, estão mortos, porque eles são humanos e humanos morrem.
E logo depois ele pergunta: onde está Jesus? Como a gente viu, ele morreu, mas ressuscitou e em forma de homem subiu aos céus e está vivo até hoje, para todo sempre. Então, terminando essa lição, vamos para a próxima, que é exaltado, que é a ponto 6, o penúltimo ponto aí dessa... Penúltimo não. Bom, próximo ponto, na verdade é o penúltimo ponto mesmo, foi exaltado, lição 7, porque aqui estava trocado, então eu confundi. Tá. Vamos aos textos de referência. Atos 2:36, Filipenses 2:9 e 11, Mateus 28:18, Efésios 1:20 a 22 e 1 Pedro 3:22. Tá, o primeiro texto é a da apostila, que é Filipenses 2:9 a 11. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma correção que está aparecendo aí para vocês é Atos 2:36, na verdade. São dois textos de catequese. É esse de Atos e Filipenses 2:9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Filipenses. Tá, já que a gente leu dois textos, vamos para os outros três. O terceiro é Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, aqui é o último capítulo, quando o Senhor aparece para os discípulos e fala que toda autoridade foi dada no céu e na terra. Antes dele ressuscitar, ele falou isso. Bom, próxima palavra é Efésios 1:20 a 22. O qual exerceu nele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aqui resumiu bastante o que aconteceu quando o Senhor subiu aos céus. Ele foi completamente exaltado, voltou aos teus poderes de Deus, né? E foi assentado à direita do Senhor, já que agora ele tem um corpo, digamos, separado, um corpo humano separado de Deus. Ele assenta na direita do Senhor, foi completamente exaltado, depois de toda a humilhação que ele passou aqui na terra. Próximo e último texto é 1 Pedro 3:22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Como falou o texto anterior, ele foi completamente exaltado e retomou toda a sua autoridade e poder sobre os anjos, sobre a terra, sobre tudo que ele tinha antes de vir para cá. Tá, terminamos os textos de referência, vamos para as perguntas. Primeira pergunta: o que quer dizer que Deus exaltou a Jesus sobremaneira? Ele exaltou tanto o Senhor que colocou a destra dele, e mesmo ele na forma de homem, é o que eu entendo pelo menos, é uma pergunta bem, não diríamos pessoal, mas interpretativa também, uma revelação, tem que ter uma revelação. Deus exaltou de maneira que ele devolveu todo o poder dele, mesmo ele estando em forma de humana, não é? Qual a posição de Jesus hoje no universo? Voltou a ser o Criador, não é? Como ele já era antes, voltou a ser. Aqui, ele voltando a Atos 2:36, ele pergunta: o que significa que Jesus foi feito Senhor em Cristo? Significa que ele voltou a ser Senhor e Cristo é o Messias, né? Então ele voltou a ser o Senhor de todo o universo quando Deus o exaltou novamente. Explique a afirmação de Jesus em Mateus 28:18. Que é a palavra que fala que toda a autoridade foi dada ao Senhor, ao Jesus, no céu e na terra. Ou seja, agora que ele foi exaltado, Deus retornou os poderes a ele de autoridade sobre o céu, que é onde ele está, e sobre a terra, sobre nós. Quem está assentado hoje no trono do universo? Bom, Deus está lá assentado no trono dele, como sempre esteve, e Jesus está lá assentado à sua direita, exaltado depois de ser humilhado aqui na terra. Bom, vamos para o próximo ponto, que é e voltará. É o último ponto da vida de Jesus, que ele já não está mais aqui, agora já está lá no paraíso e nós estamos aguardando a sua volta. Vamos para os textos de referência.
que são bastante até. Caramba, muito texto. Mateus 24:30, Apocalipse 1:7, agora já tem Apocalipse porque já são a volta de Jesus, né? 1 Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios 15:51 e 52, 2 Timóteo 4:1, Mateus 24:44, João 14:2-3, Atos 1:11, 1 Tessalonicenses de novo 4:13 e 18, 13 a 18 e Tiago 5:7. O texto principal dessa lição, desse ponto, é Mateus 24:30, que está escrito: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Que é o grande sinal de que Jesus realmente voltou. Esse aí procede todos os outros sinais que nós vamos ver mais pra frente. Posso fazer alguns vídeos dos sinais da volta do Senhor, antes dele voltar mesmo, dele aparecer para todo mundo ao mesmo tempo. Tá, vamos para os outros textos, lendo um por um, vai aparecer aí para vocês na tela. O primeiro é Apocalipse 1:7, no último livro da Bíblia, que fala sobre as profecias do fim dos tempos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ou seja, falou a mesma coisa que Mateus 24:30 aqui, que ele vai aparecer entre as nuvens para toda a terra, sem exceção, vê-lo. Mesmo sendo uma terra que a gente sabe que é esférica, meio esférica, toda a terra verá ele. Tá, próximo texto é 1 Tessalonicenses 4:16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, além dele falar que o Senhor descerá do céu sobre muitas nuvens com poder e muita glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, todos os irmãos que foram mortos serão ressuscitados. Mesmo os que já são só cinzas serão ressuscitados e verão o Filho de Deus, Jesus, voltar. Próximo texto é 1 Coríntios 15:51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui fala do momento de novo, da volta do Senhor, quando ele vai aparecer, os mortos serão ressuscitados e os irmãos que estão em Cristo e vivos serão transformados. E provavelmente está falando do arrebatamento, né? Nós seremos arrebatados para os céus, quem estiver reto e completamente obediente ao Senhor. Próximo texto está em 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui fala que quando ele voltar, né, depois disso será o juízo final, que é o grande julgamento do Senhor sobre cada um das pessoas, inclusive os mortos, que ressuscitaram quando ele voltou. O próximo texto está lá em Mateus 24:44, voltando para o começo do Novo Testamento. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui fala que vai ser completamente de repente. Ninguém tem como prever quando exatamente vai acontecer. Então ele vai aparecer como um ladrão, como ele fala em uma das parábolas. Próximo texto é João 14:2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui ele está falando que na casa do pai dele, que na casa do Senhor lá no paraíso, terá lugar para todos nós que somos filhos dele e que andamos reto na sua palavra. Voltando para Atos, vamos para Atos 1:11, onde ele fala o seguinte: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Ou seja, do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer, só que dessa vez entre as nuvens. Entre as nuvens já era, então. Dessa vez com um exército de anjos e com muito poder e glória. 1 Tessalonicenses 4:13 a 18. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Enquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como eu falei antes, os mortos em Cristo ressuscitarão quando Jesus voltar, e depois nós seremos arrebatados. Os que estão em Cristo aqui, ainda que permaneceremos depois da tribulação que vai acontecer. Seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor para ficarmos para sempre com Ele. E o último texto, Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui é tipo uma metáfora à volta do... Bom, acabamos os textos de referência, agora vamos para as perguntas. Estamos aí caminhando para o final do vídeo e quem gostou aí já vai deixando um gostei e compartilhar e quem não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá. Descreva como será a volta do Senhor. A gente já escreveu para vocês aqui, que está em Mateus 24. Ele verá com muito poder, muita glória, da mesma forma que ele subiu, só que dessa vez ele vem com poder e glória que o Senhor o devolveu para ele quando ele foi exaltado. E ele será visto por todo o mundo e será de repente, ninguém vai ter como prever quando será exatamente a vinda dele. Na vinda do Senhor, o que acontecerá com os que já morreram em Cristo? Bom, como a gente já viu, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles serão ressuscitados, mesmo os que morreram há milhares de anos atrás serão ressuscitados. E o que acontecerá conosco, os que estivermos vivos na vida do Senhor? Os que estiverem vivos na vinda dele, se estiverem retos e seguindo os seus preceitos, seus ensinamentos sem nenhum dolo no coração, serão arrebatados pelo Senhor nos ares e moraremos com ele para toda a eternidade. Depois disso, com o nosso corpo transformado. O que o Senhor fará com vivos e mortos? Aqui em 2 Timóteo. Ele julgará todos, sem exceção, mandando eles ou para sua direita ou para a esquerda, os salvos e os condenados. Bom, e assim nós terminamos os 8 pontos da vida de Jesus nesse material aqui. Espero que todos tenham gostado. Deixa o like, gostei, como eu falei, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com todos os seus irmãos e amigos para espalhar a palavra do Senhor através daquele que morreu por nós, que foi Jesus, e sem ele nós não estaríamos aqui, muito possivelmente. Bom, espero ter gostado. Me repetir de novo, aqui no final da tela vai estar o vídeo anterior, no card também, e o canal, o botãozinho para você se inscrever. Até o próximo vídeo e Shalom!